Olá, gente. Bom, de volta aqui para o nosso próximo curso. Será um curso de teoria musical, certo? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês, preliminar essa nossa primeira aula, tá? Eu espero que dê em um vídeo só, né? Vou fazer esse esforço, tá? Mas a ideia é que a gente faça um curso de teoria musical diferente, né? A gente não vai seguir muito a ordem dos conceitos, então a gente vai mesclar um pouco, tentando buscar um pouco mais de prática, né? Mostrando ali a transição das notas, dos intervalos, das escalas e tal, de uma maneira um pouco diferente, né? Dialogando com vários conceitos ao mesmo tempo, né? Acorde, escala, campo harmônico, tonalidade, enfim. Então, preste muita atenção no desenrolar da aula, obviamente, né? Mas, sobretudo, claro, se você tiver dúvida, né? Volte um pouco o vídeo, passe outra vez, né? Pode ser que um ou outro conceito tenha passado, mas sempre nós utilizaremos de um processo de redundância, né? Ou seja, tudo que será falado no início vai sendo falado novamente ao longo do curso, né? Para que seja reforçado aquele contexto. Isso às vezes é um problema, né, no ensino normal, vamos dizer assim, da teoria. Por quê? Quando se fala de escala, fala só de escala. Quando se fala de intervalo, fala só de intervalo. Quando se fala de campo harmônico, fala-se de campo harmônico. E às vezes você passa muito tempo até começar a rever conceitos que foram dados lá atrás. E geralmente as pessoas às vezes esquecem algumas coisas, além de outros detalhezinhos que eu vou tentar suprir aqui. Mas vocês vão ver que a aula já de hoje já vai mostrar para vocês que o curso tem uma pegada bem diferente dos cursos de teoria musical que a gente vê por aí, tá certo? Vamos à nossa abertura? Beleza, gente. Então, estamos aí no nosso curso de teoria musical, né? Eu coloquei aqui, né, como você nunca viu, para a gente já fazer uma ondinha, né? O conteúdo é o mesmo, né? Claro, todos os cursos que estão disponíveis aí no YouTube, disponíveis em outras plataformas, vai trabalhar com os mesmos conceitos de certa forma, né? Talvez com abordagens diferentes, apresentando ali uma direção mais para música popular, ou uma direção mais de musicalização, enfim. Mas os conceitos de forma ampla são sempre os mesmos ali, né? Aqui é que a gente vai abordar algumas coisinhas talvez distintas, né? Começando por essa questão, né? Eu sou professor universitário há 15 anos, né? Vou me apresentar para vocês, compositor, musicólogo, tá? E costumo dizer que eu tenho uma audição eclética, né? Gosto de muitas coisas, né? Gosto desde a música popular brasileira até música erudita, música contemporânea, música antiga, enfim, eu tô por aí nessa busca de tentar escutar muitas coisas, né? Músicas de outros povos, inclusive, etc, tá? Então, tem alguns contatos, se você quiser, pode falar comigo. Bom, teoria musical, né? Então vamos lá, estudar teoria musical, né, para qualquer música é muito importante, tá? Porque vai ajudar você a pensar um pouco mais sobre o que você faz, né? Às vezes tem músico ali, músicos bons, né? Essa não é a questão, mas músicos bons que fazem determinadas coisas, mas eles não têm, eles às vezes se pegam se perguntando, né, se aquilo poderia ser diferente ou se aquilo que ele viu em um determinado local com alguém e tal faz mais sentido, etc. E isso tudo a gente consegue responder com a teoria musical, de modo geral, certo? Claro que não a teoria musical básica apenas, né? Quando a gente fala de teoria musical de forma geral, né? A gente está falando de todos os conteúdos, né? Ou as matérias que envolvem teoria musical. E nesse sentido, você tem a teoria básica, que é o foco desse curso, né? O foco desse curso é a teoria básica, que envolve, no nosso caso, mais a questão da leitura da partitura e mais a questão também da compreensão da relação entre as notas, né? Quando formam harmonia, melodia, etc. Tá? Mas dentro das teorias a gente pode colocar o contraponto, a análise musical, a harmonia, a história da música, estética. Então todos esses conhecimentos estão dentro, né, da grande bolha, vamos chamar assim, das teorias, né, teoria musical, das teorias musicais, tá? Não é o foco desse curso, obviamente, falarmos de harmonia, falarmos de outras coisas,
tá? Análise musical e tal, não é o caso. Nós estaremos falando especificamente de teoria musical básica, tá? E em específico a parte também de leitura e compreensão da relação entre as notas, tá? Porque isso é importante também, porque dentro das teorias básicas nós também temos a percepção musical, que é onde você faz o solfejo, ditado musical, ditado rítmico, etc. Tá? Essa parte não vai dar para a gente abordar nesse curso, tá? Existem outros cursos muito interessantes que você pode fazer, e talvez no futuro eu possa lançar alguma coisa parecida com isso, mas nós não vamos nos deter nisso neste momento, neste curso, tá bom? Então, o som, é importante que a gente entenda um pouco, né, o som, porque ele é a nossa matéria-prima, né? Então, a gente precisa perceber como é que o som, né, pode ser usado, né, construído, usado, percebido, etc. Tá? E, obviamente, que é a partir do som que a gente cria a música, né? Que a gente tem tanto a relação do som criando ritmos, que é onde ele o momento onde ele está presente, ele não está presente, ou outras questões relacionadas ao som, né? E também a questão da harmonia, a relação entre os sons. Então, basicamente, a gente vai estar se dedicando aqui à compreensão do som e como eu posso escrever esse som, que seria a leitura da partitura. E nessa questão, né, é muito interessante a gente ver que a música ela é um meio, né? Ela é uma forma artística, como a gente conhece, porque ela sim conecta gerações e gerações e povos e outros povos, tá? Mas ela não é só isso. Ela é arte, mas ela também é ciência, tá? E a ciência, nesse caso, envolve principalmente a ciência do som, tá? Mas também a ciência psicológica, a ciência biológica, e tem uma série de outras áreas, a informática. Então, existe uma série de outras áreas que se conectam com a música, ou utilizam-se da música, ou a música utiliza-se dessas outras áreas, tá? Para não apenas dialogar, mas para ampliar, né, a sua forma de realização. Tá? Tanto a informática se utilizou muito da música para ampliar os próprios conceitos matemáticos e informáticos, como também a música fez esse uso também da própria informática ou da matemática, etc. Tá? Bom, então o som, né, a gente vai ver aqui um pouco do som de forma diferente, né? Por quê? Porque quando a gente escuta um som de forma geral, né, e aqui me referindo mais especificamente para a gente poder entender uma nota musical, né? Imaginemos aí uma flauta tocando, tá? Geralmente a gente é levado a acreditar que a gente está escutando uma única nota, né? Ali, uma única nota, um único som, tá? A verdade é que qualquer som complexo, né, seja de instrumento musical, seja qualquer som na natureza, tá, que não sejam efetivamente construído por um aparato eletrônico ou digital, um computador, etc., porque aí sim eu posso ter um som que seja bem simples, né? Mas um som complexo, ele não é apenas a junção de uma única onda, né? A gente sabe que o som é uma onda que se projeta no espaço, né? Chamada onda elástica, né? Que se projeta no espaço. Ok, até aí é uma coisa que a gente já ouviu falar, conhece, ou enfim. Se não ouviu falar, ouviu agora. O som é uma onda elástica, né? Uma onda física, né? Elástica, que se propaga no espaço, né? E quando eu falo no espaço aqui, se propaga onde há moléculas elásticas, né? E isso é importante porque a gente sabe que o som, teoricamente, não se propaga no vácuo, né? Então, o vácuo, ele não tem essas partículas, ou se tem, né, por exemplo, um vácuo artificial, as partículas estão muito distantes uma da outra e não consegue conectar energia para que o som se propague, né? Ok, isso é uma questão de acústica, a gente não vai entrar nessa relação, mas a verdade é que qualquer som complexo, uma nota musical, por exemplo, não é um único som, um som único, tá? Aquele espectro que a gente está escutando, na verdade, é um conglomerado de frequências, de alturas, de ondas, tá? Então, qualquer som complexo é formado por várias ondas, tá? Ou, como a gente poderia entender, né, se cada uma dessas ondas for caracterizada como um som simples, né,
Então, qualquer som da natureza, qualquer som instrumental seria um conjunto de sons simples. E aqui eu não estou falando de acorde, né? Por exemplo, imaginemos uma flauta tocando a nota Lá, certo? Tá escutando a nota Lá aí, ó. Isso. Então, essa notinha aí da nota Lá, né? Lá, nem sei se é isso, mas imaginemos que sim. Essa nota aí, a gente acha que é um único som, mas na verdade, se a gente faz a análise dessa nota, a gente percebe que existem várias pequenas notas simples dentro dessa única nota complexa, tá? Então, uma onda complexa é formada por várias ondas simples, tá? E a gente poderia ver, por exemplo, aqui, né, nesse desenho, uma demonstração, né, de como realmente é uma estrutura de onda, tá? Aqui eu tenho basicamente uma única nota, certo? Eu não tenho várias notas, eu tenho uma única nota, mas ela está disposta, né, no espaço de tal forma que a gente entende essa única nota com várias variações, né, internas ali, que não são vistas nessa figura especificamente, mas elas são percebidas, né, pelo ouvido, tá? Se eu chegar mais perto aqui, eu vou perceber que esta onda musical, né, ela é assim, né, é uma coisa, parece meio caótico, né? Não tem aquele espectro bonitinho ali, né? Ele vai e volta, mas não volta muito, aí vai de novo, aí para e volta um pouquinho, aí sai descendo assim, né? Então, essa estrutura assim bem aparentemente desorganizada, né, é que caracteriza assim na imagem, né, uma onda complexa. Se eu chegar um pouquinho mais perto, você ainda vai perceber também isto, né? E se a gente procurar, né, pelo menos nessa figura assim, um ponto de algo que se repete, a gente vê que aparentemente não tem, né? Tipo, esse desenho, inclusive isso é um instrumento só, mas você vê que aqui em cima são dois canais, né? Você vê que o canal de cima está de um jeito, o canal de baixo está de outra forma. Então, tipo, a mesma nota, só que o som na esquerda, né? No pan, né? Esquerda e direita, como se fossem dois microfones captando o mesmo som, né? O som do instrumento chega nos microfones de forma distinta, mas ainda assim, quando eu junto esse negócio, eu estou escutando um único som, tá? Mas olhando só a parte de cima, né? A gente percebe, né, que, por exemplo, essa figura aqui, eu não consigo encontrar em outro lugar, né? E nem outras figuras qualquer. Olha, essa descidinha aqui, parece que estava aqui, mas não estava, é diferente, e ali também e tal. Isso é dessa forma porque as diversas pequenas ondas simples dentro desse espectro sonoro estão interagindo, né, entre elas, e acaba criando todas essas pequenas variações, tá? Eu vou mostrar de uma outra forma, né, que é através de a chamada análise espectral, né? E a análise espectral é o que? Ele, ao invés de pegar o som e mostrar ele no tempo do jeito que a gente conhece, né, como é esse caso aqui, ó. Neste caso aqui eu estou mostrando um segundo, né? Começa aqui, certo? Aqui perto da barra, né, da amplitude, e vai até aqui quando muda, tá certo? Isso aqui é um segundo, tá? Basicamente. Então a gente vê que está organizado no tempo, né? Mas a análise espectral, ela muda, né? O computador que faz isso, né? E ela mostra agora, naquele ponto, como é que estão as frequências internas. E olha que engraçado, né? Aqui é a mesma nota, tá certo? E veja a diferença. Eu não estou aqui nesse gráfico olhando o tempo, né? Eu estou olhando, na verdade, a amplitude que fica aqui no meu eixo vertical, tá? E no meu eixo horizontal, certo? Então, né, o plano cartesiano que a gente conhece, né? Eixo vertical, eixo horizontal. No eixo horizontal não está mais o tempo, está agora as frequências, né? E aí você percebe que é o seguinte, a maior amplitude daquela nota que eu falei, né? A maior amplitude, que é nesse ponto aqui em cima, né, onde o desenho bate aqui na parte de cima,
tá? Correspondem mais ou menos, tá, a 120 Hz, né? Mais ou menos a 120 Hz aqui, certo? E depois ele decresce, faz um pequeno pico aqui, ó, mais ou menos nos 240 Hz, tá? Depois ele decresce, dá outro pequeno pico aqui, ó, certo? E aí é isso que ele vai fazendo, dando pequenos picos, descendo, outros descendo, 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 etc, tá? O analisador de espectro já me diz que nota é essa, né? Ele diz que é a nota C5, né, que a gente conhece por Dó5, né, que está lá por volta de 511 Hz. Você não precisa memorizar nada disso, tá? Isso é apenas uma informação para ter uma ideia, tá? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o Hertz, né, é uma medida de vibração por segundo, né? Ou seja, 511 Hz quer dizer que essa nota, ela, para poder ser escutada como essa nota, ela vibra, né, 511 vezes para cima e para baixo em um único segundo, tá? Então, para um instrumento executar isso, né, a vibração da onda sonora, né, precisa estar em torno dessa frequência. Vamos ver outro gráfico, você vai ver que é um pouco diferente, né, mas a mesma coisa meio que se repete, tem alguns picos em frequências diferentes. E aqui uma coisa interessante, se isso aqui fosse uma onda simples, tá, nós veríamos apenas um único pico, numa frequência e pronto, né? Seria aquela frequência e pronto. Essa seria a frequência que eu estou analisando no espectro, tá? Então, como a gente vê vários picos, a gente já sabe que é uma onda complexa, tá? Mas então, como é que seriam os instrumentos, né? Então, aqui são alguns instrumentos para a gente ter uma ideia como é que é o som de cada instrumento, né? Então, aqui, por exemplo, a flauta, né? A flauta doce, tá? Ela, deixa eu ver se eu consigo fazer tocar aqui. Saindo aí para vocês. Essa é a flauta doce, a estrutura de onda dela, pensando na primeira forma, né, é essa aqui, tá? Então você vê que é um pouquinho mais comportada, né, uma onda um pouco mais comportada, né, vai, desce, sobe, só faz ali uns degrauzinhos de vez em quando na subida, depois desce direitinho, faz um degrauzinho, depois desce direitinho e tal, mas ela tá assim, né, um pouco mais comportada, né? E o gráfico espectral seria isso aqui, né? Que é interessante, veja. Eu tenho os picos, né, ó, bem determinados também, ó, os picos bem determinados, tá? Mostrando que essa onda ela se comporta de uma maneira previsível em relação à forma como cada onda dessa forma, né, constrói a onda total, né? Já um violino, olha a diferença desse gráfico aqui, né, para esse outro aqui. E a gente já percebe que o violino é um pouquinho mais caótico, né? Esse aqui é bem comportadinho, sobe, desce. Já o violino, né, desce um pouquinho, mais um pouquinho, sobe, faz picos aqui e acolá e tal. E já é um pouquinho mais caótico. Vamos ver se consegue escutar o violino aí. Não sei se deu para você perceber, mas estamos tocando a mesma nota, tá certo? Essa é a nota da flauta. E esta é a nota do violino. É exatamente a mesma nota, mas a onda é completamente diferente, né? E pelo gráfico espectral a gente percebe também que existe um pouco de desorganização interna, né? Por quê? Porque os picos não estão bem organizados, né? Eles aparecem, eles estão visíveis, muito, muito bem visíveis, inclusive, mas eles estão um pouquinho mais deformados, né? Porque a gente percebe que do meio para baixo aqui, ó, aqui não tem nada, né? Ó, mas aqui tem, né? Ó, que aparece essa cor, na verdade, está mostrando a energia, né? Então aparece energia aqui embaixo, tá? Isso se dá principalmente porque existe um componente ruidoso no violino, né, que é imprimido pelo arco, né? Quando a gente raspa o arco na corda, né, claro, quem é de cordas aí vai dizer que não está raspando nada e tal, enfim. Mas se eu
passo o arco na corda, né, o arco, a cerda do arco, ele não é regularzinho, né? Ele vai atritando a corda, certo? E é isso que faz ela vibrar. Só que esse atrito, ele transfere para o som, esse som um pouquinho mais, parece que está sendo soprado, né? Uma coisinha assim, tá? É o arco passando sobre a corda, né? A fricção do arco. Tá? Já o violão, né, a gente olha para o som do violão em relação ao violino, né, ele está um pouquinho mais comportado do que o violino, mas não tão comportado quanto a flauta. Né? Então vamos escutar aqui o violão. Né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Não vou conseguir. Opa, consegui. Vai. Isso. Né? E a gente percebe também pelo próprio som, né, do violão que existe sim aí um som que é mais suave, né, em relação ao violino. Né? Ele é um pouco mais suave. Tem ali o ataque, né, mas depois ele vai de uma forma mais suave ali. Né? Continua sendo a mesma nota, tá? E você vê que o gráfico, né, tem os picos bem determinados também, e apenas na parte mais grave, né, das frequências mais baixas aqui, que existe um certo ruído, né? Já aqui existe um pouco menos de ruído na parte aguda. Né? Se a gente continuar olhando um pouco mais, né, a gente vê agora um piano, né, com essa organização, né, da frequência, e um trombone, né, com uma organização também diferente. Olhando para o piano, né, a gente já percebe que existe ali uma coisa um pouquinho mais caótica. Entretanto, internamente também existem alguns padrões. Né? Você consegue visualizar aqui em alguns pontos alguns padrões, né? Embora eles mudem um pouquinho e tal, mas eles de certa forma estão aí presentes. Né? No trombone, esses padrões são mais visíveis. Né? Você vê que existe aqui, ó, essa estrutura aqui que vai se repetir aqui, que se repete aqui de novo, se repete outra vez ali, né? Então são estruturas que estão sempre se repetindo. E internamente existe também um desenho, né, que se parece, né? Um desenho que está bem próximo, né? Então a onda do trombone, só por olhar assim, já dá para perceber que ele tem ali um som um pouco mais suave nesse sentido, né? Ele é menos ruidoso, né, do que o som do piano. Né? Talvez auditivamente a gente não perceba, mas quando a gente faz esse tipo de análise, a gente consegue perceber isso. E continua sendo a mesma nota. Vamos escutar o piano e aí vamos escutar o trombone depois. Isso, mais uma vez o piano. Deixa eu ver aqui. Isso. Né? E agora o trombone. Beleza. Quando a gente faz a espectral, né, a gente também percebe o que está acontecendo. Gente, aí é o seguinte, a espectral, essa análise, né, que, claro, é um recurso, né, científico que a gente usa para tentar entender melhor a nota, né? O que ela está dizendo? O que ela está informando? Que neste som do piano, né, existem algumas ondas complexas e simples, né, mas que as ondas simples, elas, neste caso, né, elas têm um pico maior. Né, ó, aqui, uma onda simples, aqui outra onda simples. Cada uma dessas é uma onda simples, com frequências diferentes. Lembra que o eixo horizontal são as frequências, né? Então, 240 Hz, aqui 520, que eu estou tentando ler ali, mas enfim. Depois outra onda aqui, outra aqui, outra aqui. Cada pico desse, uma onda simples. A mesma coisa aqui para o trombone. Ó. Uma onda simples, outra onda simples, mais uma, mais outra, e assim por diante. Tá? A junção de todas essas ondas simples, né, chama-se, não só as simples, mas as complexas também, chama-se série harmônica. Tá? O
O que é a série harmônica? Série harmônica é quando eu pego um som complexo e eu decomponho esse som complexo em ondas simples, né? Então, quando eu olho as ondas simples aqui, quais são as frequências, quais são as ondas, quais são as alturas dessa onda, eu estou observando, olhando a chamada série harmônica, né? Que é essa organização das notas nas frequências, né? Daquela onda complexa. Então, uma coisa muito importante, né? Que às vezes fica na dúvida, né? É o que sempre vem e a gente... É realmente um pouco complexo quando a gente começa a perceber que isso existe, né? É que cada onda dessa não é necessariamente ouvida separado, certo? Como elas estão juntinhas ali no mesmo processo acústico, né? O nosso cérebro junta tudo num pacote e a gente escuta uma nota só, tá? É bem comum isso acontecer, né? Quando o ouvido não está muito treinado, quando a gente toca, por exemplo, um intervalo, né? Ou seja, duas notas, né, que estão em alturas diferentes, por exemplo, um dó grave e um dó agudo, o ouvido junta as duas como se fosse uma única nota, tá? Porque neste caso a oitava é o intervalo mais harmônico que existe, certo? Então, quando a gente toca uma oitava, né, muitas vezes o nosso ouvido não consegue perceber que tem uma oitava, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente não tem esse costume, né, de ouvir. Então, quando eu comecei a estudar, por exemplo, né, quando eu era leigo em música, não dá para escutar, né? O nosso ouvido ainda precisa ser treinado, né? Então, o processo de treinamento do ouvido, ele parte por esse processo também, né? Um processo de perceber as oitavas, um processo de perceber a distância entre as notas, o que está mais agudo, o que está mais grave, etc., né? E isso vai fazendo com que o nosso cérebro perceba, opa, existe alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo perceber, que eu não percebia antes, mas que parece que é diferente, e aí ele vai começar a tentar entender o que está acontecendo, né? Mas nem sempre a gente consegue perceber os harmônicos de um som, é bem difícil, né? Mas tem alguns momentos que a gente consegue, e um exemplo desse é você fazer um exercício, né? Que, se você puder, seria interessante você ir ao piano, né? Apertar ali o pedal de sustain, que é o pedal que vai sustentar a nota, né? Escolher uma nota relativamente grave ali, tá? Pode ser uma oitava grave. Tocar com bastante força, segurar o pedal, né? E deixar o piano ressoar aquilo, né? Você vai perceber que depois de um tempinho ali, 1 segundo, 2 segundos, você vai começar primeiro, né, a ter a impressão de que escutou outra nota, né? Tipo assim, será que eu estou escutando alguma nota, geralmente aguda, né? Será que eu estou escutando essa notinha aqui? Beleza, você repete, depois repete novamente, e com mais ou menos a terceira ou quarta repetição, você já vai começar a realmente, na mesma nota, tá? Você vai começar a realmente entender que, de fato, você está escutando aquele som, tá? Um som mais agudo específico. Pode ser uma distância, pode ser um agudo bem aguda, dependendo da nota, né? Dependendo do instrumento que você está tocando, depende de você também. Mas uma nota vai acabar aparecendo. E não se espante se aparecer mais de uma nota, né? Opa, estou escutando essa e estou escutando aquela outra. Mas eu não toquei só uma, né? Só uma nota, né? Toquei só uma tecla, né? Por que eu estou escutando outras notas? O que acontece é que no piano, especificamente, né, aquela tecla apertada, tocada, etc. e tal, as frequências internas daquela nota, né, se misturam ao piano, né, e ajudam numa reverberação geral. Então o próprio piano acaba fazendo com que aquela nota ressoe. E essa reverberação também acontece nas demais cordas que estão no piano, porque você está com o pedal do sustain apertado, né, de sustentação apertado. Então as cordas estão soltas ali pelo piano. Então aquela energia daquela corda ressoa em várias cordas ao mesmo tempo. Mas só aquelas cordas que estão afinadas com os que a gente chama de parciais, né, cada uma dessas notinhas, com uma dessas notinhas da série harmônica,
da nota principal que você está tocando é que vai vibrar um pouquinho, muito pouquinho, mas ela vai vibrar também, tá? Então, de modo geral, é um exercício, né, que você faz para ir soltando a sua audição, soltando a sua percepção para ouvir coisas diferentes do que geralmente você escutava, né? E isso é interessante que você pode começar a fazer isso com várias outras coisas, né? Começa com piano, depois vai escutando outros instrumentos, vai tentando pegar alturas diferentes e daqui a pouco você vai estar escutando ritmos em locais inusitados ou notas em locais inusitados. É uma questão de se colocar ativamente para escutar os sons que nos cercam, tá? E são muitos, tá bom? Bom, já encerrando então essa nossa aula, né, a gente então vai perceber, né, que para a música, né, para a gente poder pensar realmente em música, então essa aula de hoje foi mais para a gente pensar o som, né, e como ele é, tá? Para que você possa saber que existe um universo gigante de possibilidades sonoras, né, no mundo, não é apenas o som de um instrumento, tá? O som para a música é a base, né, como a gente viu. E aí, para a construção da música, a gente utiliza de notas, né, aquilo que a gente geralmente usa, né, que são aqueles sons emitidos por instrumentos, tá? Geralmente são notas que a gente diz que a altura é mais definida, né, é mais afinada, eu consigo cantar aquela nota, né, e tal, né, são algumas formas de a gente definir, né, o que são notas musicais, tá? A gente conhece 7 assim, os nomes, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Geralmente a gente já escuta isso desde criança, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e tal, mas a verdade é que os nomes são 7, né? Mas se a gente fosse realmente contar a quantidade de notas efetivamente, aí era um pouco mais diferente, né? Eram bem mais, porque esses nomes eles se repetem em alturas diferentes, em oitavas diferentes que a gente chama, né? Então o Dó 2 ele é chamado de Dó também na próxima oitava, Dó 3, né? Só que o Dó 2 é diferente do Dó 3, né? É a mesma nota, não é exatamente a mesma nota, né? Só que é um som que se combinam perfeitamente, né? O som é diferente, mas o nome que a gente dá a eles é o mesmo, é Dó, né? Dó aqui, Dó ali, porque eles se combinam tão bem que aí se costumou, né, de chamar do mesmo nome, tá? Então Dó 1, Dó 2, Dó 3, Dó 4, e esse 1, 2, 3, 4 tem a ver com a oitava, né, que vai do grave, o 1, né, por exemplo, ou o 0, tá, até o agudo, o 5, 6, 7, enfim, certo? Então Dó, 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 então como é que seria uma escala de notas na música? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e continuaria. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e continuaria, certo? E assim por diante, tá? Além dessas 7, existem outras que na próxima aula a gente vai conversar sobre elas, tá? Mas a música, ela não utiliza só notas, né? Ela também utiliza ruídos, tá? Nossa, que é isso, professor? Sim, e você está muito acostumado em utilizar ruídos na música, os chamados ruídos musicais, né? Aqueles que a gente já está, já sabe que pode fazer parte da música, já é acostumado que eles façam parte. Por exemplo, a bateria, né? A bateria ela não toca necessariamente notas, tá? Ela toca ali um ritmo, né? Obviamente, mas aquele som que é tocado, por exemplo, num prato, né, é classificado na acústica musical como ruído, tá? É um ruído filtrado, específico daquele instrumento, daquele material, mas não é exatamente uma nota, é um ruído, tá? Assim como os tambores, né? Todo tambor, atabaque, afoxé, né? Tudo isso são ruídos, né? Então os ruídos musicais, né? Aqueles que dão ritmo, que dão vida, que dão cor, que dão swing, né? Que dão movimento à música, né? São ruídos, tá? E isso não é um demérito, pelo contrário, né? Nós às vezes que olhamos para esses sons e de certa maneira com um pouco de preconceito, né? Tipo, mas só notas musicais, música com notas, ruído não, ruído é ruim e tal. Isso não existe na música, né? Desde sempre a música se utilizou de ruídos, né? É só olhar, por exemplo, músicas tribais, como a gente imagina que eram na pré-história, né? Os tambores lá de árvores ocas, né? Isso é tudo bateria, né, de modo geral, e tudo ruído,
tá? E muito bom, na verdade, né? Além de outros ruídos, né? A depender de outras questões que a gente esteja fazendo, por exemplo, música de cinema, né? Às vezes tem certos ruídos, certos sons ali que não são necessariamente sons musicais e nem a gente consegue dizer que instrumento é aquele, né? São um pouco ruidoso, e às vezes fazem parte da música. Por exemplo, o ruído de um copo de cristal quebrando, algo do gênero, né? Uma taça ali quebrando, etc. Pode fazer parte da música? Sim, pode fazer parte da música, tá? Entre outras coisas que vai depender ali de várias questões, né? Que estão fora do contexto de instrumento, de banda, de etc. Mas dependendo da música, dependendo da proposta musical, ela pode estar presente, né? Isso se vê muito no cinema, por exemplo, nas artes cinematográficas de modo geral, para TV, séries e tudo mais, né? Mas também temos sons artificiais, né, que é criado por tecnologia, como a elétrica, a eletrônica, a digital. Então a elétrica seria ali um pequeno oscilador de transistores, de capacitores, de bobinas, etc., de resistores e tal. Você consegue fazer um oscilador e criar som. Tá? A eletrônica também, através de chips e tudo mais, né? E a digital, através do computador, do celular, etc. Né? Então você consegue criar sons, né? E esses sons podem ser incorporados na música. Tá? As vozes, obviamente, né? Qualquer som emitido por voz, e aqui vem novamente a questão do preconceito, né? Quando a gente pensa que é um som produzido por voz, música vocal, aí a gente pensa já, né, coral, né, ou então as vozes de um artista qualquer, né, um Tom Jobim, uma Beyoncé, uma sei lá o que e tal, né, e aí a gente esquece que o som vocal ele não precisa ser somente cantado, né. Pode fazer parte da música outros sons também vocais, né? A depender do contexto, né? Tudo depende do que está sendo construído musicalmente ali, né? Claro que, como eu estou dizendo, o som ele vai estar subordinado a uma proposta musical naquele momento. Pode ser cinematográfica, por exemplo, um grito, né? Pode ser várias coisas. Por exemplo, um som que faz parte, né, da estrutura, né, da música, por exemplo, de Michael Jackson, né, aquele gritinho que ele dá, né? Quem imaginaria a música de Michael Jackson cantando ali sem aquele gritinho dele? Não, aquilo ali faz parte da proposta musical dele, né? Ou outras coisas, outros ruídos, né, que a gente escuta da música nas músicas de modo geral, né? Não são notas, não está cantando, mas faz parte ali da música, tá? E qualquer outro som que de alguma maneira possa construir uma proposta musical, certo? Isso pode ser qualquer coisa, pode ser percussão corporal, pode ser o som do vento, o som da chuva, né? Pode ser o som captado sei lá, por um telescópio, né? Sei lá, né? Ou então o som de um vulcão, erupção, não sei, trovão, né? Por que não? Então a grande questão musical, né, que é interessante, é que a música ela vira arte e ela não tem limite a partir daí, né? Isso depende do que se quer comunicar, do que se quer apresentar, do que se quer trazer à tona, né? Então a música pega em qualquer som, pega em qualquer forma sonora para manipulá-la e dizer alguma coisa a partir dela. Tá? Então, esse é o objetivo dessa nossa primeira aula, que eu queria que você percebesse que, para além da teoria musical tradicional, né, escalas musicais, acordes, notas, intervalos, campos harmônicos, a música não se limita a isso. Tá? A música é muito mais ampla do que isso, certo? E ela nem precisa necessariamente desse arcabouço para ser música. Tá? Isso é um conjunto de conhecimentos válidos, interessantes, de certa forma importantes para determinados contextos, mas que podem somar com uma série de outros conceitos, uma série de outras práticas, uma série de outros interesses musicais que você pode ter
e que, a depender do contexto, você não precisa nem usar necessariamente esse conjunto de conceitos que eu vou estar explicando nesse pulso, né? É, notas, acordes, escalas, né, etc. Tá? Então, eu espero que você tenha gostado, né? Na verdade, nosso curso está só começando, né? Você pode se perguntar, não, mas eu queria alguma coisa de partitura, de intervalo e tal. Já na próxima aula você já vai ver tudo isso, tá? Mas essa nossa introdução, né, essa primeira aula de introdução, é apenas para que você comece a olhar e perceber que, para além daquilo tudo que a gente entende por teoria, ainda existe muito mais música, muito mais coisas para se ouvir, muito mais coisas para se fazer, muito mais coisas para curtir, do que aquilo que a gente vai apresentar, porque aqui seria como uma base, né, para você, a partir daquilo que a gente apresentar enquanto teoria musical, você continuar os seus estudos, continuar a sua pesquisa pessoal, né, da sua musicalidade interna, por que não, tá, e do seu próprio estilo pessoal, tá, de fazer música, beleza? Então é isso, obrigado por cada um de vocês que esteve aqui, tá? E nos vemos então na nossa próxima aula.